A gente vai falar um pouco sobre o coronavírus aviário, tá? O nosso grupo para apresentação, infelizmente, vai estar incompleto, mas eu quero deixar aqui claro que todos participaram, todos fizeram sua parte, e quero agradecer ao meu grupo também pelo desempenho e comprometimento de todos. A minha colega Carolina vai começar a apresentação. Boa noite. Eu vou começar falando então do nosso trabalho sobre o coronavírus aviário, tá bom? As variantes do coronavírus aviário. Variante, né, VBI, que é a bronquite infecciosa, que é uma doença viral contagiosa das aves. O VBI é um vírus, ele é envelopado e contém um genoma de RNA na segmenta de 27,6 kb, que codifica três proteínas estruturais, MSN, e variação na sua composição de aminoácidica, que é a principal estratégia do VBI, que é escapar do mecanismo de defesa do hospedeiro. A variante TCOV, que é o coronavírus dos perus, ocasiona uma doença entérica aguda e altamente contagiosa nas aves, inicialmente denominada de doença da crista azul. Nos últimos anos, a TCOV tem sido reconhecida como uma importante agente infeccioso de doenças entéricas nos perus, acarretando quadros de diarreia. O diagnóstico de campo é feito em base da história clínica, lesões e manifestações dessas aves. Manifestações clínicas. A forma mais comum de disseminação da VBI é a forma de aerosol, que pode ser por contato direto ou por contato indireto. O principal local em que esse vírus se replica é no trato respiratório superior das aves, sendo esse o principal sítio de replicação do vírus. Outros locais onde esse vírus pode causar lesões além do trato respiratório é no sistema urinário, no sistema reprodutor e no sistema digestivo. O vírus da bronquite infecciosa aviária é um coronavírus altamente contagioso que afeta o trato respiratório superior das aves. Bronquite infecciosa trata-se de um vírus de RNA que, por sua natureza, pode mudar rapidamente quando se replica dentro do hospedeiro. O diagnóstico é feito, a gente se baseia no histórico clínico e nas manifestações. Nós temos dois tipos de diagnóstico, o indireto e o direto. O direto, a gente isola o agente causador, e a indireta é feita pela seroconversão específica. Sobre o tratamento, o vírus ele é altamente contagioso, que afeta o trato superior respiratório das aves. Então, por isso o desenvolvimento da vacina contra um único tipo de vírus provavelmente não proporcione proteção adequada contra outro tipo. Lembrando que a maior parte do diagnóstico, a gente não trata o indivíduo infectado, a gente trata a criação, porque geralmente o diagnóstico feito é somente após a morte do animal. Então a gente não diagnostica e nem trata indivíduos, apenas as criações. Vou passar então. Oi, pessoal, boa noite. Bem legal o que vocês trouxeram aí de informações desses dois tipos, né, de vírus. Esse vírus da bronquite infecciosa, né, que é o VBI, ele até parece um pouco mais, né, com o que a gente tem ouvido falar, né, de característica de trato respiratório para humanos. Mas é engraçado porque a linhagem, né, a espécie do coronavírus que está para o ser humano, né, que está a Covid-19, que é o beta-cov, é o único que não está manifestado para o VIB, né? Que tem o alfa, o gama, tem o delta, mas não tem o beta, que é justamente o que infecta para a gente, para os seres humanos. Tem essas características bem similares, né? Por ter aí poder, né, causar infecção também, né, para trato urinário, para trato reprodutor, trato digestivo, além desse trato respiratório alto. O que dá também a gente, então, a entender que provavelmente se trate de um receptor que seja comum
para todos esses tecidos, que esteja, né, localizado em todos esses tecidos, assim como a gente tem para o coronavírus que está infectando os humanos. Então, esse VBI talvez ele seja aí o das aves o mais próximo que a gente tenha aí realmente para os humanos. Todos eles têm, né, a mesma filogenia, então eles só vão se separando aí dentro das especializações. O outro eu não conhecia mesmo, foi bastante interessante aí também, que foi a variante do Peru, né? Esse eu já não conhecia tanto, mas que ele ataca mais o trato digestório também. Que também não deixa de ser uma característica também dos coronavírus, né? Essa preferência aí pelo citrato digestório, que não é tanto, né, falado, tanto comentado, né, de sintomatologia, ou pelo menos não tão reparado no começo, mas que tem bastante influência por conta aí da característica de receptor. Dá a entender realmente, né, que a gente está lidando tudo com a mesma carinha de vírus mesmo, por conta desse comportamento. Vou chamar o pessoal agora do grupo 7, o grupo que fez o trabalho das coronaviroses em ovinos e caprinos. O trabalho é sobre as coronaviroses em ovinos e caprinos. As coronaviroses são principalmente doenças causadas por coronavírus, os chamados COVs, né? Eles têm como características principais ser um vírus de RNA de cadeia simples, polaridade positiva, estrutura consideravelmente robusta. Por que disso? O tamanho dessa estrutura permite, e todas essas características principais, garante a ele uma capacidade muito ampla de modificação e acúmulo de mutações, o que caracteriza ele como sendo muito amplo, atingindo diversas espécies. Da sua família principal, Coronaviridae, a subfamília Orthocoronaviridae tem as suas principais separações: o alfa-coronavírus, beta-coronavírus, delta-coronavírus e gama-coronavírus, que são os principais agentes infecciosos que infectam os indivíduos próximos a gente. As principais coronaviroses hoje são desses gêneros. Todavia, como eu disse há poucos estudos relacionados à ocorrência desse vírus em caprinos e ovinos, logo há poucas explicações que definam com eficácia qual é o vírus que atinge esses indivíduos, apesar de serem vírus característicos, com todas as características viáveis para serem caracterizados coronaviroses. As ações dos coronavírus nos caprinos e ovinos se manifestam principalmente como doenças gastrointestinais, afetando suas mucosas no trato respiratório e digestivo. Ao atingir o trato digestivo, ele acaba corrompendo as células epiteliais das vilosidades do intestino delgado e grosso. As criptas também são atingidas, o que acaba tornando a situação muito mais grave e levando a quadros muito intensos de diarreia. Os principais grupos de riscos envolvidos quando há a ocorrência dessas coronaviroses é principalmente os neonatos, né? Os filhotes, né? Que estão ali nos seus primeiros dias de vida, principalmente quando acaba ocorrendo de serem indivíduos que não consumiram o colostro em quantidade adequada. Sendo assim, sua imunidade ainda baixa e acaba fragilizando o animal, possibilitando que ele acabe adquirindo essas doenças. Devido a isso, é muito comum que já nos primeiros dias o animal já tenha essa diarreia muito intensa e acabe morrendo por volta dos seus primeiros 7 dias de vida. Durante esse período, dependendo da condição de saneamento do ambiente, os dejetos do animal infectado acabam espalhando o vírus e contagiando todo o rebanho próximo. Nesse caso, a maioria dos casos é relacionado principalmente à falta de higiene e manuseio na hora do cuidado com o animal. As manifestações clínicas das ocorrências em que há citações de viabilidade de coronaviroses é principalmente a depressão, o desconforto abdominal no animal, diarreia de coloração amarelada, pastosa e líquida, desidratação devido à diarreia, acidose metabólica e pregueamento da pele também devido à desidratação.
Formas de identificação do vírus é por microscopia eletrônica do material fecal, o ELISA ou PAGE, eletroforese em gel e policrilamida. Todavia, como já havia citado, é muito complicado a detecção do vírus em situações como essas, por causa que muitas vezes, pelo abate do animal ser muito rápido, devido às consequências da doença, é muito comum que os fazendeiros acabem nem testando qual o motivo real do contágio. Então, fica meio por alto, por assim dizer, né? As coronaviroses também são muito associadas ao retrovírus ou, muitas vezes, como um vírus secundário que acaba apenas agravando um outro vírus provável. Tanto é que não há formas de tratamentos específicos para os coronavírus em caprinos e ovinos. O tratamento sugerido é a ingestão adequada do colostro pelo neonato nos primeiros dias de vida, para garantir um sistema imunológico saudável e vital para o indivíduo. Devemos ter uma noção das perdas eletrolíticas dos líquidos ou o aumento da acidose, do indivíduo quando ele, durante a diarreia. Logo, o tratamento dos animais iria ser baseado principalmente na hidratação e reposição dos eletrócitos ao animal. Antibacterianos e drogas anticolinergéticas, como o benzitina. São ocorrências que acabam levando o animal a óbito em poucos dias. É muito comum que o tratamento seja mais contenção dos sintomas do que propriamente no combate ao vírus. Durante os surtos, logicamente, os animais infectados devem ser isolados para que haja a menor chance de disseminação do vírus entre os outros animais, principalmente se tratando de animais de rebanho, mantendo o animal sempre em ambientes limpos, tratando do cuidado dele com o máximo de higienização possível dos equipamentos. E como todos já sabemos, né, a capacidade de coronaviroses de sofrerem mutação e pularem entre indivíduos diferentes no ambiente, de um animal para o outro, independente da espécie, ainda assim não há casos registrados de humanos que tenham pegado algum tipo de coronavirose de ovinos ou caprinos. E nem pegado e muito menos transmitido entre humanos. Nós concluímos essa apresentação. O que foi principalmente tirado dessa pesquisa em si é principalmente que há um espaço muito abrangente para pesquisa relacionada a ovinos e caprinos. O pouco interesse existente até então se revela um grande buraco na academia científica, onde há um grande espaço para pesquisa. Agora, principalmente com a nossa recente pandemia do coronavírus, que estamos vivenciando até agora, é uma boa oportunidade de estar se dedicando a esse tipo de temática, principalmente quando nós não estamos mais numa situação de será que alguma doença animal vai passar para nós e vai se tornar uma grande pandemia de novo? Não, nós não estamos mais nessa etapa. Nós já estamos cogitando qual vai ser a doença, a próxima grande pandemia, né? Então, se torna uma grande possibilidade de pesquisa para os interessados. Minha apresentação se conclui aqui. Vou passar novamente a palavra para a professora Camila, para ela tecer os comentários sobre a apresentação. Professora Camila. Obrigado, professor Gustavo. Oi, Agatha, obrigado aí pela apresentação. Eu não sei se é uma notícia boa ou uma notícia ruim, mas parece que a próxima pandemia pode vir dos camelos. Parece. E parece que é o Nipah vírus que pode ser aí o próximo vírus que pode causar uma pandemia. Então, talvez então a gente já possa começar a pensar aí no que a gente vai poder, então, aprender com essa pandemia, que talvez a gente já esteja vivendo uma pandemia dentro de uma pandemia, aí aprendendo mais sobre a Covid-19, a gente já está vivendo, talvez, quase uma terceira pandemia dentro de uma pandemia. Mas uma coisa que você comentou que me chamou a atenção, na sua apresentação, é do material, né, que você falou que quando os animais eles acabam por falecer,
normalmente eles acabam sendo enterrados, né? Então eles acabam ali ficando, né? Às vezes até próximo, né? Ainda da ainda, né? Do próprio rebanho, né? Como ele causa, né? Uma diarreia, essa diarreia viral, que é um sintoma também que a gente tem para o coronavírus humano. Isso me lembrou bastante da fisiopatologia do coronavírus humano, que existe essa transmissão fecal do coronavírus e que a gente pouco fala, na verdade, né, da Covid-19. A gente sempre fala, né, dessa parte respiratória, né, de como acontece, mas que ela também pode acontecer de modo fecal. A gente tem aí essa facilidade de poder ter esse vírus se replicando em diversas partes do organismo. A preferência dele acaba sendo pela árvore respiratória? Acaba, né? Mas existe sim uma possibilidade aí de uma contaminação fecal. A gente é o grupo 1, a gente vai falar sobre o coronavírus felino. E, inicialmente, a gente pensou num trabalho que atingisse a população leiga, que não conhece o vírus. Como a gente sabe, existe a família Coronavidae, e dessa família, o coronavírus felino está no grupo 1. A gente sabe que são vírus grandes, envelopados com glicoproteínas de material genético RNA, com uma grande capacidade e variabilidade genética. São 2 biotipos, o vírus entérico felino e o vírus da peritonite infecciosa, existindo também 2 sorotipos. O tipo 1, que são a maioria dos vírus, e o sorotipo 2, que se restringe ao trato intestinal. Bom, gente, eu vou falar sobre a transmissão. Todos os gatos estão suscetíveis à infecção com o vírus da peritonite infecciosa felina, mas infecções da doença se é descrito mais comumente em gatos jovens entre 3 meses e 3 anos. Estudos relatam que os anticorpos estariam presentes em 80 a 90% dos gatos de gatis e em 10 a 50% dos gatos domésticos. Porém, 12% dos soros positivos desenvolvem e morrem por PIF. A transmissão do coronavírus felino ocorre pela via fecal-oral, ou seja, o animal adquire a doença através de compartilhamento de potes de água ou de ração e o compartilhamento de caixas de areia com fezes contaminadas. Isso devido ao fato do vírus ter sua maior parte acumulada no cólon do felino. Existe também a excreção através da saliva, mas são raros os casos detectados, né, além de não ser a melhor forma de monitoramento da doença. A excreção viral tem origem na porção posterior do trato gastrointestinal, excretando o patógeno nas fezes em até 1 semana após a infecção. E os estudos dizem que a prevalência do coronavírus felino é superior em filhotes, né, o pico de excreção fecal de 2 a 4 meses é significativamente maior do que o de gatos adultos. Os pesquisadores ainda não têm certeza de todas as vias de transmissão do coronavírus felino, embora a ingestão e a inalação de partículas do vírus nas fezes são consideradas as principais vias de infecção por vírus da peritonite infecciosa felina. Um gato, após o contágio, ficará infectado por muito tempo, assim, e vai espalhar o vírus por várias semanas e meses. A transmissão transplacentária é considerada rara, no entanto, foi relatado um neonato de 4 dias, que demonstrou lesões típicas de PIF, e em natimortos nascidos de uma gata com o vírus da PIF em estágios posteriores da gravidez. A maioria das infecções por coronavírus felino são assintomáticas. A pequena parcela que apresentará sinais será observada uma enterite leve devido à destruição do tecido enteral, que vai resultar numa diarreia, vai apresentar vômitos e em filhotes uma atrofia do trato respiratório. O diagnóstico pode ser feito por uma microscopia das fezes diarreicas e PCR, levando em conta também o histórico de adoção, onde você adotou esse gato, se foi em gatil, se ele teve acesso à rua, se o seu gato tem acesso à rua hoje em dia, é muito importante, por conta dessa fácil transmissão. Um estudo fala que pelo menos uma vez na vida o seu gato vai entrar em contato com o coronavírus. O prognóstico, no geral, é positivo, sem muitos acometimentos graves, com eliminação natural do vírus, ou podendo ter a evolução para PIF, que vai ser tratado nos próximos slides. PIF é a peritonite infecciosa felina, também chamada de PIF comumente, é uma doença relativamente rara e que ela pode atingir os bichanos de todas as idades.
A PIF ela causa infecção severa na área chamada de peritônio, na parte interna da barriga. A peritonite em gatos ela é causada por um tipo de coronavírus particularmente agressivo, mas com a baixa capacidade de transmissão. Em outras palavras, a peritonite infecciosa felina é uma doença viral que ataca o sistema digestivo dos bichanos, mas, entretanto, ela possui algumas particularidades que deixam ela um pouco mais complexa. A PIF ela pode ser classificada de duas formas, de efusiva ou não efusiva. No caso da não efusiva ou seca, ela vai ser caracterizada por lesões granulomatosas em órgãos parenquimatosos, sistema nervoso central, olhos e intestinos. Ela vai ser resultado aí da incapacidade da célula de barrar o vírus, enquanto os animais que produzem uma resposta imune humoral, mas não desenvolvem a imunidade celular, elas vão desenvolver a PIF efusiva, que é a forma úmida. Nesse caso, os macrófagos com o vírus, eles vão conseguir se acumular ao redor dos vasos, interstício dos tecidos. As lesões nos vasos, elas vão causar, então, a efusão desses fluidos ricos em proteínas. Sabe-se também que a forma efusiva da PIF, ela é responsável por 60% dos casos, enquanto a não efusiva por cerca de 40%. Como que funciona a replicação desse vírus nos gatos? Ela se replica dentro dos macrófagos. O vírus tem uma mutação dentro e ele é fagocitado e consegue liberar o RNA no citoplasma do macrófago e se replica mantendo a célula viável. Essa célula, mantendo as suas funções, cai na corrente sanguínea e determina a viremia. E assim, por ser um vírus de RNA, tem uma replicação facilitada dentro, podendo produzir outros tipos de cepa, mais virulentas e mais perigosas ainda. Como sabemos, os coronavírus, que são vírus RNA, eles têm essa variabilização de replicação genética muito fácil. E alguns fatores foram apontados para a gente na nossa pesquisa como se fosse uma influência para poder, assim, digamos, facilitar essa mutação. Como o fator da idade, como vocês podem ver no slide, está escrito que 50% ocorre em gatos com menos de 12 meses e 70% em gatos com menos de 4 anos. Então, são gatos jovens. Também tem a pequena parcela aqui em gatos idosos. Mas a maioria são em filhotes e gatos jovens mesmo. Raças puras também são suscetíveis a essa variabilidade, essa mutação do coronavírus entérico para PIF, e também estresse, que seria mudança de ambiente, maus tratos, sustos, como, por exemplo, ataques de cães, e a carga viral com a resposta imunológica do animal. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os sinais clínicos, né, da PIF. Esses sinais são tipicamente caracterizados por danos inflamatórios e císticos nas membranas de alguns órgãos, membranas serosas de órgãos, principalmente de órgãos abdominais. E também é observado lesões biogranulomatosas generalizadas. Alguns sinais clínicos são facilmente confundidos com outras doenças, então por isso a dificuldade do diagnóstico dessa doença. Alguns desses sinais são a depressão, a condição imunodeficiente desse paciente, né, desse felino. É observado também parada de crescimento, ele diminui aí o desenvolvimento do crescimento desse bichano. É observado também algumas lesões neurológicas, principalmente de tronco cerebral, são facilmente confundidas com uma meningite, por exemplo. É observado também alguns tremores e nistagmos oculares verticais. Também é observado na PIF massas abdominais crescentes, alterações de linfonodos mesentéricos, que podem estar aumentados na fase aguda dessa doença. Esse gato também ele pode apresentar distensão abdominal importante e progressiva, devido ao acúmulo de líquido no interior do peritônio, podendo evoluir como um derrame torácico e podendo, inclusive, interferir na mecânica respiratória desse animal por conta da compressão de diafragma, então acaba alterando a contração de diafragma, podendo levar a cansaço, dispneia, e também a taquipneia, né, que é a taquicardia associada à dispneia. Esse sinal de dispneia ocasionado
pelo acúmulo de líquido, ele pode ser facilmente resolvido com um procedimento médico chamado paracentese de alívio, que é a retirada do líquido do interior do abdômen do animal. E esse acúmulo de líquido, ele não causa dor, né, a palpação. Você pode apalpar aquele abdômen distendido, o animal ele não vai apresentar nenhum sinal de dor. Em alguns casos da PIF não efusiva, que é a PIF seca, que não ocorre o acúmulo de líquido cavitário, é comum que alguns gatos apresentem apenas manifestações oculares. Aí aqui eu vou listar algumas delas para vocês. Como a uveíte anterior, em um ou ambos dos olhos, e a uveíte bilateral. Essas são as mais comuns, mas também a gente pode ver precipitados ceráticos, alteração da cor da íris, pupila de formato irregular, erupção aquosa, dor ocular, edema da córnea, fibrina, hipópio, ifema, miose, entre outros, incluindo manguito perivascular, neurite óptica e descolamento da retina. Falando um pouquinho ainda sobre as características das lesões macroscópicas e microscópicas, nas lesões macroscópicas, a gente pode observar a presença, como eu já falei anteriormente, de placas biogranulomatosas, ásperas e esbranquiçadas, que ocorrem principalmente na superfície serosa dos órgãos abdominais. Estes órgãos mais afetados, a gente tem principalmente o rim, o fígado e o intestino. É observado a presença de nódulos nesses órgãos, associado a cadeias fibrosas que podem estender por toda a superfície desse órgão, associado a lesões pálidas e focais, principalmente no fígado. Microscopicamente falando sobre a PIF, né, a gente consegue observar, através do microscópio, a presença de inflamação constituída por camadas de fibrina nessas células afetadas, e nas regiões desses órgãos, que podem apresentar também restos de células, né, mortas, em volta sobre a membrana dos neutrófilos, dos linfócitos e dos macrófagos, que resulta em uma inflamação fibrinosa, que a gente costuma dizer. O diagnóstico da PIF é extremamente difícil, não existem exames específicos e é complicadíssimo você realizar o diagnóstico só por manifestações, porque não existem sinais patognomônicos específicos da PIF. E, no geral, a gente usa exames para nos auxiliar, para nos dar um norte. A gente trabalha com hipótese, nós trabalhamos como uma hipótese. O único exame que a gente pode fazer seria o exame pós-morte do animal, que é uma biópsia / necrópsia dos tecidos. Os testes sorológicos, eles podem auxiliar, mas nem todos os gatos são soros positivos para esses testes, e ainda podendo apresentar formas cruzadas de outros coronavírus. E a gente também não pode saber se é uma forma ativa da infecção, se é atual, se é anterior. Então, como eu disse, é só uma hipótese, e sempre levando em conta o histórico de exposição ao coronavírus. A gente pode também trabalhar com hemograma, mas os dados obtidos no hemograma são importantes, porém têm que ser estudados com cuidado, porque nem todos aparecem sempre e nem sempre são os mesmos. Uma grande variabilidade pode aparecer em vários casos, principalmente se for em casos de efusiva e não efusiva. Mas dentre os mais comuns, o exame pode apresentar uma anemia normocítica, normocrômica, uma hipoglicemia, a presença de hiperglobulinemia, hiperbilirrubemia, presença de corpúsculo de Doyle, e devido a essa continuação de liberação de mediadores inflamatórios, a atividade da enzima LDH está aumentada, os líquidos das efusões cavitárias são de alto conteúdo proteico, predominando macrófagos, neutrófilos não tóxicos e linfócitos. Também podem estar elevados enzimas hepáticas, bilirrubina, ureia e creatinina. Em um tratamento específico, né, específico e é comprovadamente efetivo para PIF, né? Sendo assim, a eutanásia é considerada em diversos casos. Quando escolhido tratar, os animais com sinais clínicos mais moderados podem conseguir ter uma qualidade de vida com base de um suporte, né, podendo aumentar o tempo de sobrevivência. Uma dessas opções, né, é o tratamento de suporte sugerido nutricional através de alimentação com sonda nasogástrica, de esofagostomia ou de gastrotomia.
Também tem a fluidoterapia parenteral, a realização da remoção de líquidos efusivos para aliviar a pressão resultante da ascite excessiva ou de efusões pleurais. A transfusão sanguínea quando há anemia não regenerativa severa. A administração de antimicrobianos de largo espectro sob suspeita de infecções bacterianas secundárias. É indicada a quimioterapia com drogas imunossupressoras e uma dosagem alta de corticosteroides com um agente citotóxico, como a prednisolona, que faz os animais sentirem-se melhor e estimula o apetite, associada com a ciclofosfamida e ao clorambucil. Alguns gatos desenvolvem apenas lesões piogranulomentosas oculares e se manifestam como um veite em um ou ambos os olhos. Esses animais respondem razoavelmente bem aos corticosteroides, porém, se a inflamação for grave, ou seja, se o olho estiver muito dolorido, ou então se o animal não tem mais a visão, né? Se ali já um olho cego, que está muito dolorido, está causando muito prejuízo ao animal, tem que considerar a nucleação, né? Porque é um tratamento para aumentar mesmo o conforto do animal. Em um estudo, revisaram a possibilidade da cloroquina para o tratamento da PIF em vivo e in vitro. Os resultados indicaram que in vitro, o fármaco inibe a replicação viral da peritonite infecciosa felina e tem propriedades anti-inflamatórias. Os animais em vivo tratados com cloroquina têm tido os melhores resultados clínicos. Contudo, e com todas essas alternativas, fazendo o tratamento o melhor possível, assim, da forma mais bem executada possível, ocorre uma resposta benéfica em menos de 10% dos gatos tratados. O prognóstico é grave, né? Com a mortalidade de aproximadamente de 100% ali dos animais que têm essa doença, que são acometidos por essa doença. Quando os sinais negativos começam a progredir, a qualidade de vida do animal tende a piorar progressivamente. Mais uma vez, tem que ser considerada a eutanásia, porque o animalzinho vai estar ali sofrendo muito. A ideia mais consistente é que todos os gatos acometidos por PIF venham a sucumbir pela doença. Profilaxia, né? São as medidas de prevenção e controle. Quais são? Desinfecção de gaiolas, pisos, vasilhas sanitárias, fomites com hipoclorito de sódio diluído com água, higiene pessoal de quem maneja o animal, não aglomerar, o não acasalamento via parentesco próximo. A criação indoor também é uma boa alternativa. Existe também uma vacina de aplicação intranasal, porém ela ainda não está disponível no Brasil. E, por fim, concluindo, então, que há uma necessidade de uma maior ação educativa e preventiva para conscientizar a população sobre quais cuidados tomar para evitar a proliferação desta doença. Passar, então, a palavra agora para a professora Camila, para os comentários que ela achar pertinentes. Professora Camila, está com a palavra. Pessoal, parabéns aí, viu? Gostei bastante da apresentação de vocês, aprendi bastante também. E gostei bastante aí de ver vocês falando de bastante característica imunológica, né, que aparece nesse quadro de PIF. E a gente consegue fazer uma associação, na verdade, não tanto com o quadro da COVID que a gente tem, mas a gente consegue associar bastante com quadros inflamatórios já mais avançados, né, quando a gente pensa inflamações que formam granulomas, né, esses granulomas que têm presença aí de, que vocês falaram, piogranulomatosos, né, que tem a presença aí de neutrófilos, né, esse pio aí vem trazendo os neutrófilos aí. É uma característica bem de resposta inflamatória que ela está bem exacerbada mesmo, bem essa tempestade de citocinas que a gente vem comentando com a COVID-19. A gente percebe, né, por conta do aumento das citocinas inflamatórias que vão inundando mesmo o organismo. E eu imagino que para esses gatos também vocês vão ter aí uma presença maciça, né, de interleucinas do tipo 1 e do tipo 6, talvez do tipo 10 também, que são essas interleucinas que mais chamam a atenção quando a gente pensa nessa resposta inflamatória que é muito acentuada. Algumas coisas que vocês citaram que a gente pode contrapor aqui com a COVID para humanos é que a gente também tem um comprometimento renal. Vocês têm uma perda de proteínas plasmáticas, né, que dá esse inchaço, que dá essa peritonite.
A gente tem essa perda e a gente desbalanceia pelo renal aqui. Vocês têm um quadro de hipoglicemia com esses animais. Para cá, a gente tem um quadro que desbalanceia o sistema endócrino para o lado da hiperglicemia. Inclusive, se for parar para pensar em lado de terapia, é recomendado a terapia com glicocorticoide. O glicocorticoide ele pode induzir, né, um estado diabetogênico no paciente. Aqui também a gente tem falha hepática, né? A gente tem esse quadro de bilirrubina aumentada também que vocês observam aí. O que a gente tem, por exemplo, de caminhos hoje, né, pensando, são tratamentos com interferon gama, que é para poder ativar a imunidade inata, que é para poder, olha, vai você aí, viu? Que você é aquela que não sabe do que se trata, mas você tá atacando aí, ó. Vai que vai. A gente tem, talvez, pensar no uso de um imunomodulador para tentar restaurar o balanço imunológico. Precisa saber, talvez, o momento de fazer a entrada disso. Qual vai ser esse momento? Inibidores de citocinas inflamatórias. Se a gente inibe isso, a gente não pode deixar o vírus lá se replicando, né? Sequestrador de citocina. Caiu a citocina em Velas? Traz ela para cá. Inibidor do macrófago. Vocês têm uma resposta grande, né, de macrófago. Podia, de repente, inibir a ação de macrófago ou não deixar ela tão exacerbada. Aí fica nesse balanço, né? Colocou uma coisa bem interessante, viu, Ellen? Que é a falta de conhecimento da população. Gostei do que você colocou. A gente precisa colocar mais conhecimento para a população mesmo. E vocês são a ferramenta para isso. Então vamos lá, próximo grupo, pessoal, o grupo 3, que trabalhou o tema das coronaviroses nos equinos. Vamos lá. O coronavírus equino, ele é um vírus contagioso, ele está associado principalmente com a enterite, e o coronavírus, ele é importante que a gente tenha em mente como diagnóstico diferencial, porque a enterite, ela tem diversas causas de origem, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, é muito importante a gente ter em mente, né, quando a gente fala de enterite. O primeiro isolamento, ele foi feito na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1999, a partir das fezes de um potro, e o sequenciamento completo do genoma viral foi publicado em 2007, né, aqui na imagem a gente consegue ver a região que esse vírus vai estar comprometendo no equino. Bom, como em outras espécies que os nossos colegas eles apresentaram nos equinos, também há poucos registros em literatura, tanto no Brasil quanto nos países afora, né? Mas esse é um artigo que a gente colocou aqui, que a gente acabou estudando ele, por ter acontecido aqui no Brasil. É um artigo publicado em 2008, porém, o estudo dele aconteceu em 2007, bem ali no ano que foi publicado o sequenciamento, tá? Aconteceu ali no Rio Grande do Sul, e esse estudo foi feito em Aras. Bom, só para dar uma pincelada, o que aconteceu nesse estudo, eles fizeram um levantamento em um período X, com 118 potrinhos, e para aqueles que apresentaram ser apáticos, anoréxicos, e apresentaram enterite também, eles fizeram um estudo mais minucioso, né? Desses 118, 10 apresentaram enterite, e eles partiram, então, para fazer os exames laboratoriais, para fechar um diagnóstico. Então, eles começaram com os exames de endoparasitas, de bactérias, e eles foram negativos. Enfim, eles foram para os exames virais, e eles descobriram que realmente era a coronavirose, né? Apesar de ter tido um resultado positivo para a coronavirose, é um caso, assim, isolado, né? A gente tem a nossa colega aqui também do grupo, a Luciana Penha, que ela trabalhou muito tempo com equinos, né? Nesse tempo de desenvolvimento do projeto, ela consultou um veterinário especialista em equinos, e em 20 anos ou um pouquinho mais de profissão, só com a espécie, ele
só conseguiu presenciar uma vez um caso só de coronavirose em equinos, então é raro também. Bom, repetindo um pouquinho o que os colegas eles falaram anteriormente, né, a família Coronaviridae, ela tem as suas subfamílias, Torovirinae, Coronaviridae, aí dentro a gente tem o alfa, beta, delta e gama coronavírus, e o nosso coronavírus equino está dentro do grupo dos beta coronavírus. E a gente tem também outras espécies que fazem parte desse grupo, que é humano, bovino, canino e entre outras espécies. Bom, o beta-coronavírus, então, ele pode causar doenças diferentes de acordo com as diferentes espécies e de diferentes sistemas. Mas aqui a gente vai estar focando nas entéricas, que é o que causam nos equinos, né? Mas a gente vai ver lá mais para frente, mostrando um caso clínico, que se a doença ela se agrava, a gente tem problemas neurológicos também. O vírus, então, ele é um vírus RNA de fita simples. Essa fitinha, ela tem essa forma helicoidal devido ao complexo RNA e a proteína N. E todas essas estruturas aqui, elas são proteínas. E o que dá essa forma de corona são essas proteínas, essas que são mais proeminentes. Bom, e aqui uma fotinho de microscopia eletrônica do corona. Falando um pouquinho dos fatores epidemiológicos, essa doença ela se apresenta de forma esporádica, então são poucos casos, né? E episódica. Então, se o vírus ele acaba aparecendo em um equino ali no Aquiliaras, ele pode facilmente se disseminar em outros animais da mesma espécie. Então, ele também se apresenta geralmente nos períodos mais frios. A transmissão é fecal-oral, tá? Então, o equino, ele não tem o costume de fazer coprofagia, porém, ele pode acidentalmente estar ingerindo as fezes, e também pode ser através de alimentos e água contaminados, tá? A mortalidade, no geral, ela é baixa. O período de incubação é de 2 a 3 dias, a duração do surto de 2 a 3 semanas, e a duração da doença até 1 semana. Essa doença, ela acomete os adultos, mas também os potros e até os imunocompetentes, né? Então, a gente precisa ficar atento às enterites, né? Que são a doença gastrointestinal mais prevalente nos potros. Por quê? Porque ela pode ter diversas origens, né? Bacteriana, com a Escherichia coli, Salmonella, Rhodococcus, Clostridium. A viral, tem o rotavírus, o coronavírus, o adenovírus. E parasitária, podendo ser estrongiloides, Strongylos vulgaris, Cryptosporidium e a Aimeria. Eu vou falar um pouquinho da patogenia do vírus, né? Ele causa danos às vilosidades da mucosa intestinal e, em consequência disso, ele vai alterar o transporte eletrolítico, as enzimas intestinais e vai diminuir a absorção de nutrientes. Os sinais clínicos mais brandos dessa doença é a febre, ela começa com 38 e pode chegar a 41 graus, desidratação, anorexia, letargia, cólica e diarreias. São, assim, sinais não são específicos, né, porque podem ocorrer em outras doenças. Sinais mais graves, né, do ECOV é impactação de cólon, colite, enterite, ataxia, a coordenação do animal fica comprometida, hiperamonemia, que é o excesso de amônia que fica no organismo por conta da baixa absorção. E ele pode aparecer com sinais neurológicos, que são déficit proprioceptivo, nistagmo, decúbito, convulsões e sinais de encefalopatia, como está na figura, esse é um cavalo miniatura e ele pressiona a cabeça contra a parede, como apresentando a encefalopatia. Bom, o diagnóstico tem que ser feita a anamnese do animal, mas ele precisa ser um diagnóstico diferenciado, porque a doença tem sintomas de várias outras doenças parecidas. É feito o RT-PCR, nos potros é colhido com suave, ou você pode retirar as fezes do animal com os dedos.
No animal adulto, é feito a coleta lá de dentro, é feita a palpação e colhido as fezes de dentro do intestino. Esse RT-PCR, ele confirma a presença do patógeno através de identificação de ácidos nucleicos. Exames complementares é o hematológico, né, o hemograma, que ele vai ter algumas alterações, como neutrofilia, leucopenia, linfopenia e bilirrubinemia. E levantamento do local onde o animal é criado, o manejo sanitário e ver se houve outros casos no local. E pós-mortem é feito a necrópsia do intestino delgado, onde também pode ser detectado o vírus. O tratamento da doença, essa doença ela geralmente é autolimitante, como uma gripe, que ela pode se curar sozinha. Mas se os sinais clínicos persistirem, você pode usar um anti-inflamatório não esteroidal. Eu pesquisei, usado geralmente o Flunixil, ele também é usado para cólicas em equinos, fluidos parenterais, né, entéricos e eletrólitos, por intubação nasogástrica ou intravenosa. Os modos de prevenção dessa doença vai muito do manejo sanitário, né, evitar que animais doentes tenham contato com animais saudáveis. Uma forma de corrigir, né, é designar uma pessoa da equipe para cuidar só dos animais doentes. Quando tiver novos animais chegando, fazer uma quarentena de 3 semanas, uso de equipamentos individuais, né, para aqueles animais em quarentena, desinfecção dos equipamentos, tanto do humano, que cuida, né, do tratador, da equipe, como do que é usado no cavalo, como cabrestos e escovas de limpeza. E também precisa ter um pedilúvio na entrada dos estábulos, feito com uma solução salina, e até mesmo o trator ou carrinhos de mão tem que ser lavado os pneus com alvejante. E um caso clínico que nós encontramos, esse caso clínico ele foi apresentado numa conferência americana de laboratórios de diagnósticos veterinários em outubro de 2014, no Missouri. Ele conta a doença foi realizado esse estudo em 3 animais, com um cavalo miniatura de 6 meses, um cavalo miniatura de 12 anos, que ele teve os sintomas e chegou até a encefalopatia e Alzheimer, e um asno de 7 meses. Eles tiveram os sinais mais agudos da doença e foram sacrificados ou morreram naturalmente. A gente pode ver na figura número 1, é um jejuno, ele está com necrose, microtrombose e hemorragia. A figura 2 é a lâmina, né, desse mesmo jejuno, e tem alguns pontinhos que são hemorragias também. A figura 3 é uma imunohistoquímica do antígeno no ECOV, e a figura 4 é uma ultramicrofotografia do vírus por microscopia. Com esse estudo, a gente pode concluir que a coronavirose equina ela é uma doença rara na espécie, mas ela pode acontecer. E acontecendo, traz perdas econômicas para o criador. Você tem sempre que ficar de olho. Se você tiver algum animal com uma enterite, é bom você sempre pesquisar, né, fazer os exames, para não contaminar o resto do plantel. Anteriormente, ela era mais vista em neonatos e potros, mas hoje já tem também, aparece nos adultos. Não há vacina para essa doença por conta dos poucos casos que existem, e a melhor forma de prevenção para evitar o ECOV é o manejo sanitário, né? Ter uma equipe bem treinada e principalmente a limpeza.
limpeza tanto da paramentação, de quando for cuidar dos animais, como de coxo, de local de comida e água. Vou passar para a professora Camila fazer os seus comentários. Professora, com a palavra. Vocês trouxeram um pouquinho da história, né, do coronavírus, e esse coronavírus, ele também é um beta-cov, né, igual ao Covid que a gente tem, né, o Covid-19. Os coronavírus humanos, eles foram identificados pela primeira vez na década de 60, então a gente já tem um tempinho que a gente conhece aí os coronavírus, né, então eles fazem parte dessa família que vocês comentaram, todos eles têm essa mesma característica, né, um vírus de RNA de fita simples, de sentido positivo, vírus envelopado, né, esse sentido positivo diz que ao ele colocar o material genético dentro da célula, ele já está pronto para ser lido, né, então o material já está prontinho, o ribossomo entrou, encaixou, ele já consegue fazer essa leitura. Outra coisa que vocês falaram que eu achei interessante, que não tinha sido comentado até agora, não tinha sido uma característica, né, é que por essa imagem desse caso clínico, tem problema de coagulação, né? Tá essa característica aí de formação de trombo, né? E foi uma coisa que também foi observada para o Covid-19, e foi mais aí chegando mais pro meio aí meio do ano passado, né? Que foi quando começaram a olhar para a Covid-19 e fala assim, olha, essa doença ela tem um pezinho ali em doença com trombo, né? Então precisa olhar melhor essa história aí, ela forma trombo, né? Então ela tem essa característica, né, de tromboembolismo. Então faz sentido, porque se é da mesma família, assim, as coisas elas têm que ser realmente parecidas. Então para cá foi visto tromboembolismo, né, com trombose venosa profunda, embolismo pulmonar, e trombose associada a catéter. E um paciente com trombose, ele pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, ele compromete o sistema renal, ele já compromete outro sistema e vira uma bola de neve, e aí para na diálise, outro sistema para, e aí esse paciente ele vira um looping, né? Uma das coisas que mexe bastante também é com potássio. E joga o potássio lá no alto, e o rim ele não consegue processar. Então esse paciente, muitas vezes, ele tem uma parada cardíaca por conta do potássio alto, e esse potássio alto é porque o rim não conseguiu processar. Então ele entra na diálise por conta desse potássio que o rim não consegue processar, ele já sofreu uma parada, e aí a bola de neve, que continua só aumentando. A gente tem o grupo 6, que vai falar das coronaviroses em bovinos. O coronavírus bovino, ele é um coronavírus totalmente diferenciado do coronavírus humanos. Eles são acometidos por um vírus chamado BCoV, diferente do Covid-19. O BCoV, ele atinge apenas os bovinos e não são transmitidos para o homem, nem a partir do seu contato com os animais, e nem se o homem consumir a carne e seus subprodutos, tá? Por exemplo, o coronavírus é só acometido em cães, só cães que vai ter, tem os que são acometidos somente em equinos, só dão em equinos, em bovinos, só em bovinos. A estrutura do coronavírus, ele é o coronavidae e subgênero do beta-coronavírus 1. Diferente do coronavírus humanos, que possui material genótica de RNA de fita simples, em sentido positivo. Qual seria a patogenia? O Brasil, ele é o maior produtor e exportador de carne bovina do mundo. Então, isso daí, quando o animal acomete coronavírus, para o produtor é muito ruim. Por quê? Ele vai ter alguns problemas de nutricional, o micro-organismo, ele também pode cometer o ambiente, né? Eles resultam em diarreia e neonatal em bezerros,
e causando problemas de bem-estar e perda econômica devido à mortalidade de custos em tratamento e retardo no crescimento também. Além disso, ele também pode acometer os adultos, tanto na forma de diarreia, como na forma também respiratória, tá? Como seria a apresentação clínica? Ela inclui uma disenteria profunda de surgimento agudo, as fezes são esverdeadas com estrias de sangue ou marrom escura. Vai cair a redução de produção de leite. Também ocorre o corrimento nasolacrimal mucoso. Alguns bovinos vão ter a tosse, porque vai afetar a parte respiratória. Ele sente cólica leve, tem desidratação, a depressão, a breve período de anorexia também. Qual seria o diagnóstico? O diagnóstico, ele seria por laboratório. Por quê? Essa doença do coronavírus pode ser confundida com outros tipos de doença que têm os mesmos sintomas. Então, se o criador está tendo esses sintomas, seria importante fazer o exame de laboratório, que é com a microscopia eletrônica de coloração negativa. Devido ao alto grau de polomorfismo das partículas virais e a presença de partículas membranosas permafósicas no conteúdo fecal, lembra que é o coronavírus. Também tem a imunomicroscopia eletrônica, com a utilização de anticorpos, tá? A gente também pode fazer a análise pegando o PCR através da saliva e também do nariz, porque ele começa a ter corrimento nasal. O tratamento, ele ainda é um tratamento duvidoso, porque em alguns casos que o animal é acometido, ele se recupera em 3 dias. E sendo assim, não vai precisar de tratamento, só fazendo a fluidoterapia para intensa desidratação. O tratamento com antibióticos pode evitar segundas infecções nos animais também. Aí, o que acontece? A profilaxia seria a vacinação, que tem por objetivo de prevenir doença e sua disseminação. A vacina, ela leva ao lucro do produtor, ele reduz a perda do gado, e além da vacinação, é muito importante manter o local muito limpo e bem organizado. Por quê? Essa doença, ela pode ser transmitida também para os bovinos através de contaminação da ração, contaminação do lugar está cheio de fezes, então outros animais pode ser contaminado também pela água. Aí a gente vai mostrar algumas figuras, né, algumas fotos que seria o surto, que nem esse. É chamado também de disenteria de inverno, tá? Aí seria as fezes esverdeadas, como eu tinha comentado, ela é bem líquida e esverdeada. Também tem a marrom escuro, que eu já tinha comentado, também é líquida. E tem a disenteria, que seria apresentando a diarreia com sanguinolenta. E seria isso. Essa daqui é a foto que acomete o corrimento nasoceroso com estrias fibrosas. E aí eu passo a palavra para a professora Camila tecer os seus comentários. Professora, com a palavra. Bom, pessoal, parabéns aí pelo trabalho. Então, esse coronavírus, ele afeta bem trato digestório mesmo, né? Então, é um tropismo, então, para esse tipo de trato, então, ou um receptor que está por ali, ou pelas células que estão por ali. Então, e bagunça, né, o sistema de defesa próprio, né, que tem o próprio trato digestório, né, um MALT que a gente fala, né, que é o sistema linfóide associado à mucosa, para poder defender ali, né, o trato. Uma coisa só que eu queria falar de diagnóstico é que essas micrografias eletrônicas, elas são bem difíceis.
né? E elas, assim, por mais que elas apareçam, né, e são bonitas pra caramba da gente ver. E a gente consegue, inclusive, ver a característica, por exemplo, pro coronavírus, né, pros beta-covs, né, vou colocar aqui, que tem e ter para todos, né, os coronas mesmo. A gente consegue ver a proteína spike ali mais destacada, a gente consegue dar uma percebida mais ali característica estrutural, mas ela não vai ser essa daí que vai salvar você no diagnóstico, não, porque microscopia eletrônica é um bicho caro, então não vai ter em todo lugar, porque o microscópio ela vai ocupar o tamanho do meu quarto praticamente para poder trabalhar. E é difícil, hein, para fazer. Então, ou vai para o diagnóstico molecular mesmo, para poder fazer essa avaliação, ou uma imunohistoquímica cai bem, né, na parte aí do diagnóstico, mas a parte da microscopia ela fica bonita para a gente conseguir entender, né? Assim, olha, essa aqui é a partícula viral, né? Então a gente encontra-se também no tecido, a gente consegue enxergar tudo. É bom para estudo, é bom para a gente manter na literatura, é bom para a gente conseguir aí na pesquisa, mas a gente não consegue usar isso muito para diagnóstico, não. Então, para a gente saber do vírus mesmo é super legal, mas para diagnóstico, quando você está na clínica, você precisa de uma coisa que te responda mais rápido, né? Quando a gente fala sempre de biologia molecular, a gente fala assim, putz, é um negócio caro, né? É que hoje a biologia molecular ela ficou mais barata, então é possível se fazer, né, esse tipo de determinação. E às vezes outro tipo de detecção em outro material que você consiga fazer essa pesquisa. Existe um teste que a gente faz em humano, por exemplo, que a gente quer fazer detecção de sangue oculto, que a gente faz. A gente, com um tubinho desse tamanho, a gente pega uma amostra de fezes, a gente chacoalha e coloca num slot de avaliação. E a gente consegue fazer a detecção. Então, existem muitos mecanismos para serem feitos quando a gente converte as coisas para testes em imunológicos e na biologia molecular. Então, eu acho que eu tenderia para esse lado aí. Mas, de fato, dá para enxergar o vírus? Dá para enxergar, mas seria bem mais difícil mesmo. Vamos para o último grupo, o grupo 2, as coronaviroses em cães. Nosso grupo vai falar um pouquinho da coronavirose em cães. Somos eu e as duas Carols, né? E antes de começar a falar propriamente do vírus canino, eu acho importante ressaltar alguns pontos que ficam, né, que às vezes são esquecidos pela mídia e principalmente em relação ao aspecto da ecologia e da evolução dos coronavírus. Porque o que acontece? Eles são vírus altamente adaptáveis, né? E isso tem a ver com não só a estrutura molecular e tudo mais, mas com a baixa letalidade. Então, eles se disseminam muito rápido. E com o nosso processo de globalização, não só em relação a humanos, mas com o transporte de animais de uma localidade para outra, a gente acaba tendo uma proliferação, uma propagação desses vírus, né, ao longo do globo. E aí, nesse momento onde a gente começa a propagar esses vírus, eles, por seleção natural, vão acabar sofrendo pressão evolutiva, que é onde eles vão mutar e é onde a gente vai ter essa coleção de variantes do coronavírus que a gente tem hoje. Não só em relação a um tipo de vírus específico, mas em relação também à disseminação entre várias espécies. Por isso que a gente tem tantas variedades de coronavírus que atingem inúmeras espécies. Pensando nisso, né, para a gente tentar achar uma correlação lógica entre letalidade e dispersão do vírus, a gente volta lá em dois exemplos que já foram citados aqui, que é o MERS e o SARS-CoV-1 humanos, que são cepas altamente virulentas, e elas tiveram um pico, né, de contaminação e dispersão, e depois elas tiveram uma redução muito grande, exatamente por causa do alto índice de mortalidade. O que a gente vai ver, por exemplo, no coronavírus canino, que é o contrário, porque é um vírus
têm baixa patogenicidade. Então, na verdade, são 2 vírus, né, que acometem os cães, e por conta disso, eles se espalham com muita facilidade. E por muitos animais estarem assintomáticos, a gente acaba tendo uma contaminação, né, de muitos indivíduos. Então, acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser destacado. Infelizmente, a gente esquece um pouco de falar, principalmente nós que somos profissionais da saúde, ou os médicos, eles se esquecem de focar um pouquinho na ecologia e na evolução desses vírus, principalmente em relação à biologia e dispersão, né, que é importante. Então, para a gente falar um pouquinho de coronavírus canino, eu acho importante a gente, né, todo mundo já caracterizou e conceituou os coronavírus em relação à estrutura, à morfologia, né, receptores, então a gente vai fazer um pouquinho diferente e vai focado no que é específico de cães. A gente tem 2 tipos de vírus, né, um que causa doença respiratória canina, né, a síndrome da doença respiratória canina, e o outro que vai causar a síndrome da doença entérica canina. São 2 vírus que, apesar de serem muito próximos geneticamente, eles têm afinidade com órgãos diferentes, estruturas diferentes, sendo que o vírus da síndrome respiratória infecciosa canina, ele tem uma baixíssima letalidade e, inclusive, ele tem uma baixa detecção também, né? Os 2 têm uma baixa detecção, mas o da síndrome respiratória, ele é geralmente muito confundido com outras doenças respiratórias caninas, né? E como os 2 coronavírus estão associados geralmente com outros vírus, né, por eles terem baixa letalidade, a notificação desses vírus ela é subnotificada. Então, os veterinários têm uma grande dificuldade de fazer a detecção, né, dos 2 tipos de coronavírus. Quem são os animais que vão ser acometidos? Geralmente, animais imunossuprimidos, né, que estão com alguma outra afecção que aí vai reduzir a resposta imunológica, ou então filhotes, né, que é o mais comum. E, geralmente, a gente vai encontrar grandes índices, né, de contaminação e de detecção do coronavírus em canis ou em abrigos, né? Porque esses animais, eles estão em situações, em tese, muito estressantes, ou porque foram resgatados, ou porque estão durante o processo reprodutivo, né? Geralmente, quando a gente fala de canis, são canis que não têm protocolos de bem-estar animal muito bem estabelecidos. E aí a gente vai ter, então, animais com imunossuprimidos ou com uma imunidade reduzida, e aí é onde a gente vai ter os principais casos de coronavirose. Pensando no coronavírus entérico, os principais sintomas são uma diarreia branda, que é autolimitante, então o animal ele pode apresentar essa diarreia por poucos dias e simplesmente os sintomas desaparecerem. Em termos do respiratório, ele pode apresentar tosse, ele pode apresentar dificuldade respiratória, mas que é transitória. Então, os sinais clínicos desaparecem muito rapidamente. Quando a gente fala do sistema entérico, ele vai atacar principalmente as microvilosidades, onde vai causar uma inflamação intestinal, né? O coronavírus respiratório vai ligar ali nos brônquios e vai causar, né, uma bronquite leve. E é importante, eu acho que eu já falei, mas é importante reforçar, né? Geralmente o coronavírus entérico ele está associado com a parvovirose, né? Então, quando o animal ele acaba apresentando sinais clínicos de parvovirose, ele também está apresentando sinais clínicos de coronavirose. Como são sinais muito parecidos, a detecção é muito difícil, né? E ela pode se dar de 2 formas, ou por PCR, ou então pelo ELISA, tá? Mas isso é pouco usual na clínica veterinária, uma vez que o coronavírus canino ele tem baixa letalidade. Vamos falar um pouquinho das manifestações clínicas e das lesões. Os animais, eles podem ser infectados pelo SECOV-1. Nesse caso, eles têm sinais clínicos mais leves a moderados. E quando a infecção é pelo SECOV-2, os sintomas e as lesões são mais graves, independentemente de ter co-infecção por outros agentes, como, por exemplo, a parvovirose, tá? Esses animais, eles vão apresentar febre,
letargia, anorexia, êmese, diarreia, que pode ser hemorrágico ou não. Podem ter sinais neurológicos, como ataxia e convulsões. A leucopenia é acentuada, principalmente por linfopenia, tá? E não podem ser descartados sintomas como inapetência, tosse, espirros, secreção mucopurulenta e dispneia, que não são específicos só para essa doença, mas acontecem mais na versão respiratória, tá? Falando um pouco da versão entérica da doença, que é a mais comum, o coronavírus, ele penetra via oral, né? O vírus, ele atinge o intestino, ele passa pelo pH ácido do estômago, e no intestino, ele infecta inicialmente as velocidades do duodeno, e ele se dissemina até o íleo. E a replicação nas células de absorção das velocidades provoca essa enterite, que resulta na redução na absorção de nutrientes, numa diarreia e desidratação. O vírus, ele começa a ser excretado nas fezes 1 a 2 dias após a infecção, e ele pode também se disseminar para os linfonodos mesentéricos, e ocasionalmente ele pode replicar também no baço e no fígado. Como a mortalidade pela doença geralmente é baixa, as necrópsias elas não são tão frequentes, né? Mas macroscopicamente, o intestino delgado, ele encontra-se dilatado, com conteúdo líquido e de coloração amarelada ou esverdeada. E a mucosa intestinal fica hiperêmica, em alguns casos hemorrágica também. Os linfonodos mesentéricos podem estar edemaciados, e microscopicamente, a replicação desses vírus, ela resulta numa atrofia e na fusão das velocidades dos intestinos, além de depressão das criptas, achatamento das células epiteliais, aumento na celularidade da lâmina própria e aumento de células globosas. No diagnóstico, o diagnóstico ele é diferencial, é necessário ter avaliação clínica e aliar com exames sorológicos ou PCR, né, a fim de confirmar ou descartar a infecção por ambas as espécies de coronavírus. A coleta pode ser por suave de secreção enteral ou das vias aéreas, ou coleta de fezes, secreções, esfregaço, biópsia ou soro sanguíneo. Só uma coisa que eu acho interessante também falar, até por relação da questão de ser um vírus que muitas vezes se apresenta concomitante ao parvovírus, um dos métodos mais utilizados nessa detecção é um fast check, né, um teste rápido, que ele já tem junto o coronavírus e a parvovirose. Então, você faz um swab, coleta parte de fezes, né, e faz no mesmo teste, você tem os dois exames. Aquelas que poderiam ser consideradas medidas profiláticas para evitar o contágio de coronavirose canina, nós temos a vacinação, pela conhecida vacina polivalente, que não só protege os cães contra a coronavirose canina, mas também a parvovirose, a sinomose, as leptospiroses, a hepatite infecciosa canina, as adenoviroses, as parainfluenzas. Então, essa vacina, como sendo, né, uma imunização ativa, poderia ser aplicada, sempre pensando na recomendação vista por um médico veterinário, de 3 a 4 doses iniciais, e também a gente precisa reforçar ela anualmente. Para aquela que poderia ser uma medida profilática para a coronavirose canina do tipo 2, é evitar realmente o contato de cães sadios por parte de pacientes já diagnosticados pela doença, tanto contato de cães sadios com cães já diagnosticados, mas também com as suas próprias secreções que poderão estar sendo realmente indicadas pelas vias aéreas superiores e também pelas próprias fezes, né? Pensando que a forma de transmissão pode ser oral fecal. Pensando no tratamento não sendo muito específico, uma vez que a coronavírus canino, ele pode não apresentar sintomas. Quando apresenta sintomas que poderão ser facilmente confundidos com outros tipos de doenças, a gente precisa pensar em um tratamento de suporte, uma vez para aliviar
todos esses sintomas, uma vez aqui apresentados. Para do tipo 1, a gente poderia indicar a fluidoterapia para garantir parte da hidratação dos nossos pacientes, o uso de medicamentos como os antieméticos para reduzir, para evitar que esse animal ele tenha êmese, que ele tenha propriamente o vômito. A gente pode indicar também o uso de antidiuréticos para tentar controlar o equilíbrio dos fluidos orgânicos, né, do organismo, uma vez que a gente tem que garantir a redução da micção e a redução da diurese para que esse paciente ele não entre em um quadro de desidratação. Já em casos um pouco mais severos aqui, né, a gente poderia ter algum tipo de hemorragia e, nesse caso, antibiótico terapia, então entrar com antibiótico de suporte para tentar, como eu disse, aliviar os sintomas, né? Os sintomas, eles são muito inespecíficos, então, pensando nesse tipo de tratamento, precisa ser esses de cuidado mais paliativo. Pensando, então, na coronavirose canina do tipo 2, se for no caso daquela que é causada, né, que acomete todo o sistema respiratório do paciente, poderão ser utilizados os antitussígenos quando a tosse não for produtiva. Tosse não produtiva é aquela que não apresenta secreção, é aquela tosse seca. Os expectorantes, também é um tipo de medicamento associado com os nebulizadores, que são aqueles equipamentos de inalação, pensando naquela tosse ou pensando naquela secreção que poderia estar acompanhada de muco. Em alguns casos, pensando no paciente já imunodebilitado, ele já não está, né, com o seu sistema imunológico trabalhando a todo vapor, doenças oportunistas poderiam acometer esse nosso paciente. Então, sendo assim, também antibiótico terapia, então a escolha de um antibiótico, já também não, né, pensando nesse tipo de situação, para que ele não fique mais debilitado, para que os sintomas muitas vezes não venham a ser mais graves, né, que a gente tenha sintomas até um pouco mais brandos e mais leves para quando aparecer essa coronavírus nos nossos pacientes. Eu coloquei para vocês, essa foto é do meu cachorro mesmo, o Ali, que é um Yorkshire Terrier de 5 anos. Eu sou profissional da área da saúde, então em um momento onde eu senti a necessidade, eu também sou professora, tenho muitos alunos nas minhas redes sociais, quis enaltecer a importância dos profissionais da saúde e coloquei essa mensagem, foi uma foto que viralizou, né, fez parte de pôster, né, de divulgação por parte da escola onde eu trabalho, porque todos nós estamos aqui lutando contra o Covid-19, aí já fazendo um paralelo com essa doença que está afetando aí tantas famílias, afetou a minha família, deve ter afetado familiares, amigos, parentes e pessoas próximas. Então, cabe aqui a nossa solidariedade, cabe aqui o nosso luto por parte das pessoas que realmente tiveram suas vidas perdidas, que estão aí sofrendo com grandes sequelas e consequências por parte dessa doença, que a gente precisa, de fato, combater a ferro e fogo, não só nos nossos pacientes caninos, felinos, bovinos, equinos, mas pensando realmente no bem-estar da população. Afinal, nós, médicos veterinários, trabalhamos para as pessoas, não só para os animais. Então, fica aqui a nossa mensagem de solidariedade, a nossa mensagem também de agradecimento por parte do professor Gustavo, que fez essa nossa orientação. Foi ele quem corrigiu o nosso trabalho, fez alguns apontamentos pertinentes. Agradecer a professora que também está aqui nos ensinando tanto, dando essa oportunidade para a gente conhecer cada vez mais e nos aprofundar nesse assunto que é importantíssimo. E vou passar a palavra novamente para a professora Camila, para ela complementar as informações. Professora Camila, com a palavra. Pessoal, parabéns, um trabalho bem legal, bem explicativo. Vocês começaram aí. Gostei que vocês começaram diferente, né? Que a gente já tava falando bastante, né? Das características, né? Dos vírus. E vocês trouxeram alguns termos novos, né? Que a gente ainda não tinha comentado, né? De taxa de mortalidade, né? E a gente comentou, a gente trouxe, né? Trouxe o aperitivo para vocês falarem um pouco mais, né? De SARS-CoV-1, do MERS. E de fato, a taxa de mortalidade para esses vírus é até maior do que a Covid-19, quando a gente para aí para pensar ainda
né, quando a gente faz esse contrapeso. Apesar de ser os últimos dados que tem saído tem sido informados aí que ainda há dados que não foram divulgados, que não tem aí toda a informação está sendo passada. Mas eu queria, na verdade, colocar uma outra doença aí no meio do caminho para vocês pensarem em relação a essa taxa de mortalidade. O MERS-CoV, ele tem uma taxa de mortalidade de 34,4%. Né? Assim, pegou alta celestial, né? É o destino certo, o negócio. O Ebola, ele dá 39,5% de taxa de mortalidade. A gente teve um surto logo ali, né? A gente teve uma epidemia 2013, 2016, ali, foram 3 anos ali, de uma epidemia do Ebola que ela não sossega, né? Vira e mexe o Ebola e fala, oi, tudo bem, eu tô aqui. E a Covid a gente ainda está nesse meio do caminho. Né? Tem um site, o site da John Hopkins, se vocês quiserem depois para verem aí os dados mais atualizados, todo dia eles atualizam, duas vezes por dia, 2 ou 3 vezes eles estão atualizando e agora estão colocando os dados de vacina. Né? Mas eu gostei bastante que vocês trouxeram essa outra visão. Né? E eu gostei aí de ver vocês comentando de diagnóstico já trazendo aí, né? Falar assim, um teste rápido, que como essa doença ela já vem aí, né? Tem a parvovirose que ela já vem junto ali, né? Tá colada ali, né? Pode ser uma, pode ser outra, que já tem um teste que já faz os dois, né? Então, fala assim, olha, já faz o diagnóstico diferencial. Acho que isso é uma coisa importante também, né? Quando a gente fala de diagnóstico, pode ser um, pode ser outro, se a gente já tem essa possibilidade de trazer o diagnóstico diferencial, melhor ainda, né? Que você já consegue direcionar ali o tratamento. E existe mesmo essas possibilidades, né? De você ter esses multitestes já acoplados, né? E também não são tão mais caros assim, que é possível fazer rapidamente aí no consultório mesmo de vocês, que são esses fast checks ou bedsides que a gente chama, né? Outra coisa que talvez fique aí interessante de falar é que taxa de letalidade e taxa de mortalidade são métricas diferentes. Muitas vezes o que a gente ouve mais é uma taxa de letalidade que está sendo informada, não uma taxa de mortalidade que está sendo informada. A taxa de mortalidade, ela é uma conta que vem trazendo aí o número de mortes causadas por uma determinada patologia contra, né, o número ali o número da população específica. Por exemplo, a taxa de mortalidade da Covid-19 em Minas, tinha um boletim em Minas que saía regradinho, em julho de 2020, ela estava batendo 2,9. A gente tem uma taxa de mortalidade que ela está ali girando 4,1. Então, ela está ali. Então, vê que varia muito da população que a gente está ali avaliando, né? O dado que eu tenho, até anotei aqui para não esquecer, né? Essa loucura. A gente tem 6.391.530 mortes por Covid-19 até a terça-feira passada. Eu não olhei, não abri esse dado hoje. Mas esse é o que a gente tem hoje, causado aí, né? Até, vamos colocar, vai. Até hoje já aumentou em mais uns tantos. No Brasil, a gente tem por 100 mil habitantes, a gente tem 214 mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Quando foi lá em julho de 2020, era 40 pessoas a cada 100 mil habitantes. Vocês verem o quanto esse jogo já rodou nessa história toda, né? Bom, finalizadas as apresentações de todos os grupos, a discussão das coronaviroses em todas as espécies que a gente se propôs. Professores, eu gostaria de aproveitar a oportunidade.
como eu sou a Agatha, caso vocês não lembrem, eu fiz a apresentação dos ovinos e caprinos. Como eu não achei muita coisa a respeito, apenas alguns artigos, e muitos deles eram poucas insinuações, né, ao vírus em questão, eu gostaria de saber se vocês não teriam informações a mais a respeito, que eu poderia ter mencionado. Olha, Agatha, eu tenho, na verdade, uma curiosidade para você. Na Tanzânia, suspenderam os testes de coronavírus porque eles começaram a perceber que todo mundo estava positivando, inclusive os caprinos. Eles falaram assim, tem algo de errado? Não, está certo neste negócio? Porque eles viram que os testes tinham a construção do teste para diagnóstico tinha alguma coisa errada. É isso que a Tanzânia tem uma das menores taxas de contaminação. Mas eles perceberam que estava positivando com qualquer amostra. E a intenção é que você pegue, né, o coronavírus para humano. Mas eles perceberam que para cabras estava dando positivo o teste na Tanzânia. E aí eles suspenderam, falaram que era um erro técnico. E aí eles foram refazer, na verdade, né? Eles devolveram os lotes de teste para poder aí retestar, né, a população. Testaram, inclusive, aí eles começaram a abusar, né? Começaram a abusar na vida. Eles começaram a usar até a caldo de mamão papaya. Eu falo que aí o povo abusa mesmo, né? Dá coragem. Porque a papaína, ela reage muito, né? A papaína, ela não deixa de ser uma enzima, né? Se você deixar uma proteína em contato com o caldo, né, do mamão, a papaína, né? Você tem um amolecimento dessa proteína. Então, eles deixaram em contato e dava positivo também. Falei assim, acho que não tá dando muito certo, né, esse teste aqui. É só uma curiosidade. Mas, talvez alguma coisa da literatura mais europeia, que eles tenham visto por conta ali até mesmo da criação, né, de cabras ali, né, caprinos, ovinos por ali. Isso, eu vou complementar, professora Camila, que quando eu fui estudar o tema das espécies que eu não sou tão acostumado a trabalhar, entre elas ovinos e caprinos, realmente o material mais abundante, que foi até onde eu consegui encontrar a questão dos receptores, onde tem ação, realmente são trabalhos europeus. Então, a gente tem algum material, lógico que espécies, principalmente de criação animal, a gente tem déficit diagnóstico, a terapêutica é diferente, ela não é focada no indivíduo, e sim no grupo, no rebanho, mas realmente o material encontrado foi literatura mais estrangeira mesmo. Ok, eu vi que a Carol Matos tinha levantado a mão, você quer falar, Carol? Não, só até sobre essa curiosidade aí do teste em um monte de coisas, foi nesse teste que testaram um kiwi também, que deu positivo? Eu acho que eu li alguma coisa sobre. Eles começaram a testar tudo, assim, começou a reagir, né, porque o teste ele se torna inviável, né, quando isso é o controle de qualidade, né, isso é justamente aí que mora, né, o controle de qualidade, e é importante que vocês até tenham isso muito, muito em mente, porque vocês são o melhor controle de qualidade, porque o termômetro tá ali na mão de vocês, né? Se você olha para o teste e fala assim, não, isso aqui tá com cara estranha, na hora você gonga o teste e fala assim, vai em outro laboratório, vamos pegar outro kit de análise para fazer, porque é a vivência do dia a dia, da lida, que vai fazer você ter esse olhar crítico que vira um controle de qualidade. Então, eles começaram a perceber que tudo estava dando positivo. Falei assim, caldo de papaya, kiwi, na cabra. Falei assim, meu Deus, né? Então,
o que fizeram nesse teste, mas pode acontecer, porque a história disso é o quê? A gente fez ó, como eu tô abusada nessa vida, foram feitos a construção desses testes muito rápidos, e esses testes, hoje que a gente tem, se a gente for pensar daqui vai, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, esses testes de hoje, eles vão estar muito mais refinados. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ou curiosidade, que já existe um novo modelo de PCR que é até vendido na farmácia, para fazer, que é o PCR LAMP, que é feito por saliva, amostra saliva. Já é uma evolução do PCR que a gente tem, que é uma aprimoração da técnica. Então, você usa uma amostra que você permite que o paciente ele faça a coleta em casa, que você faz uma instrução para ele simples, que não tem interferente no teste. Ele coleta, guarda, chama o courrier da empresa, entrega para ele, e ele pega o resultado pela internet. E o teste ele é super válido. Vai se aprimorando a ciência com a necessidade. Vejam o quanto se evoluiu, né? De quando vocês pegaram até mesmo o material do estudo que vocês tiveram, né? Tem aí dentro dos estudos de todos os grupos que vocês fizeram, tem informações mais lá de trás, tem informações de agora, vê essa linha do tempo, né? E vê até mesmo para o próprio Covid-19. A gente está trazendo coisas que data de 1960 descoberta para os coronavírus humanos. E a gente vem desde lá, já trazendo essas informações e vai só aprimorando o estudo, o diagnóstico, e isso vai só melhorando. Então, pode ter acontecido um imprevisto na hora de montar o teste diagnóstico? Pode sim, isso acontece. E ainda mais que a gente está lidando com um negócio que não é 100% conhecido mesmo, então a gente não vai dar certeza de nada, né? O desenvolvimento de teste é fácil, não é difícil não. É possível você fazer? É possível sim. Né? Esses testes de plaquinha, tudo, que você pipeta, tudo é fácil de fazer. Se você tiver um anticorpo, você consegue fazer um teste. É carinho, mas dá para fazer. Né? Mas pode dar erro. Você só vai conseguir corrigir o erro testando. Foi um lote ruim, mas dentro de todo, né? Assim, ainda bem que foi parar na Tanzânia, né? Lugar desse tamanho, que o kiwi, coitado, estava contaminado com coronavírus. Mas salvaram-se todos. Acho que 40 contaminados. Nessa história toda aí, verdadeiros 40 contaminados. Professora Angélica, por favor. Eu queria, acho que se ninguém mais tem nada, eu queria agradecer muito a professora Camila pelas aulas todas que ela deu, né? As aulas em soluços entre as apresentações, mas assim, eu acho que agregou muito. Agradecer ao professor Gustavo por tá fazendo essa mediação, e eu acho que foi muito adequado. E a todos vocês, assim, eu acho que todos os grupos se mobilizaram, se empenharam, e todos os trabalhos, né, cada grupo ao seu jeito, dentro do que foi possível encontrar, se saiu muito bem. Então, todos vocês estão de parabéns. E em relação ao fato de ter alguns alunos, algumas espécies que realmente têm um quadro menos frequente e que às vezes acaba se encontrando menos material mesmo, quando a gente pensou, que veio a ideia dos professores do 5º semestre de trabalhar os coronavírus, foi até para poder fazer esse paralelo mesmo, né? Para poder ver, né, a gente está falando muito da coronavirose humana, mas como é que isso, né, conversa com as outras espécies. E eu acho que essa ideia do caprino, ele seria como um sentinela, né, como talvez seja
os macacos, né, na febre amarela. Então, eu acho que talvez usem pensando nisso, talvez por essa... Né? E é uma coisa interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar, não é minha área, mas, assim, é algo bastante interessante. Então, assim, todos os grupos estão de parabéns e eu espero que vocês tenham gostado, apesar do estresse do processo, terem gostado de fazer e ver o produto do que vocês estão fazendo, né? O quanto vocês podem contribuir uns com os outros e com as pessoas de forma geral, de apresentar, de mostrar ao que vem o médico veterinário. Eu queria agradecer, então, ao professor Gustavo, professora Angélica, pelo convite aí. Quando eu recebi o convite, eu já fiquei alucinada querendo participar dessa conversa com vocês. Foi uma experiência sensacional, gostei muito do trabalho mesmo de vocês. Eu acho que vocês vão perceber a grandeza do trabalho de vocês daqui a pouco. Talvez hoje ainda vocês estejam naquela ansiedade do momento de realizar um trabalho, né, de apresentar, tem tudo isso envolvido. Mas vocês foram muito bem nas apresentações. O que vocês trouxeram faz muita diferença. E eu vou repetir uma fala que eu falei logo no comecinho. A ciência, ela é colaborativa. E eu acho que a gente pode fazer isso muito mais vezes. E a gente merece fazer isso muito mais vezes. E a nossa instituição permite que a gente faça isso muito mais vezes, em diversos momentos. Então, se sintam aí realizados com os trabalhos que vocês fizeram e tomem isso aí para os próximos trabalhos que vocês vão fazer, que vocês vão se dar super bem. Aí, tenho certeza, durante todo o trajeto de vocês dentro da faculdade e durante todo o trajeto profissional de vocês. Muito sucesso para todos. Muito obrigado de novo, professora Angélica, pelo convite, professor Gustavo, aí pela mediação dessa mesa redonda, desse encontro aí com os alunos da veterinária. Muito obrigado a todos, então. Finalizamos aqui essa mesa redonda sobre as coronaviroses nas espécies. Agradeço a presença, desejo uma ótima semana a todos vocês.